bate-papo de hoje vai até São Paulo. Nós vamos conversar com a médica dermatologista Paula e ela vai explicar os sinais que o corpo manifesta quando a mente não está muito legal. Seja bem-vinda, como vai? Olá, muito obrigada, Rosane, pelo convite. Agradeço, estou muito bem, obrigada. Então vamos lá, como é que é essa relação? Quais sinais que o corpo manifesta quando a pessoa não está legal? Eu gosto de começar a falar o seguinte, que o nosso corpo ele é uma ferramenta, né? E a gente, quando vem para essa terra, quando a gente nasce, a gente tem uma obrigação, que é cuidar bem dessa ferramenta. Quando a gente tira um carro zero da concessionária, a gente tem que cuidar bem desse carro. E quanto melhor a gente cuida desse carro, mais ele dura, melhor ele roda, menos manutenção precisa fazer e menos ele para no mecânico. E é engraçado como a gente se desconecta do corpo e quando a gente fica doente, ao invés de olhar e falar assim, nossa, que oportunidade para eu ver de algo que não está legal, eu falo assim, ah, que saco, eu vou ter que sair do automático, vou ter que parar de trabalhar, vou ter que parar de produzir, vou ter que parar de ser mulher, né, maravilha. E aí o que acontece? A gente não aproveita esses sinais. Então, às vezes, sinais básicos, vamos falar de insônia, vamos falar de gastrite, refluxo, vamos falar de dor nas costas, vamos falar de afta, vamos falar de coceira, de urticária, vamos falar de queda de cabelo, porque cada pessoa tem uma predisposição, né? Então, cada pessoa vai manifestar estresse de uma forma. Uhum. Então, certo. E o que que tu vê mais, assim, no teu dia a dia, no teu consultório? O que que as pessoas têm te relatado? Quais as angústias que tu observa? Como consultório dermatológico, eu vejo mais medicina de superfície, né? Fazendo trocadilho aqui. Mas o que que é muito interessante que a gente esquece de dar importância? Que quando está na pele, está gritando por chamar atenção. A Uhum. pessoa pede atenção. Então, o que que a gente vê muito no consultório? Queda de cabelo. Reflete muito questão emocional. E aí, o que que as pessoas acham? Ah, começou a cair cabelo semana passada, então é alguma coisa que aconteceu semana passada. Não, é alguma coisa que aconteceu no mínimo há 3 meses. Psoríase. Psoríase são aquelas placas vermelhas que descamam. É, eu escrevi hoje um artigo sobre isso. Uma paciente que ela era caso de estar internada em hospital, ela só não tinha o rosto afetado, do couro cabeludo, ouvido, até a planta dos pés. E aí, por quê? Por que que ela não podia se cuidar? Porque ela tinha que trabalhar, pagar as contas, porque o que o marido ganhava não dava. Ela tinha que levar e buscar todo mundo, porque ninguém gostava de dirigir. Ela tinha que dar conta do serviço da casa. Ela tinha que ser a super profissional. Então, foi aquela pessoa que foi criada para ser perfeita em tudo, para não dar trabalho, para só trazer resultados. E aí, ela assume todo esse papel de novo em casa. E aí, eu virei para ela e falei: ó, você não tem noção da gravidade disso, que é risco de desnutrição proteica, porque a pessoa está sempre descamando a pele, ela perde proteína. Desidratação, porque a pessoa está com a pele aberta, ela perde água. Ela pode ter insuficiência renal, ela pode. E aí, quando uma pessoa mais velha tem, por exemplo, uma desidratação aguda, uma insuficiência renal, aí aumenta o risco de hipertensão, infarto, derrame. Então, a pessoa não tem noção do mal que ela está se fazendo e ignora isso de uma forma porque ela precisa continuar produtiva. Então, e ela chegou a esse ponto, assim, de todo... Chegou. Quanto tempo ela levou para perceber que ela não tinha que buscar ajuda? Não podia ficar assim. Como é que ela lidava com isso? Ela tinha mais de 2 anos de história. E aí o que acontecia? Ela pingava de dermatologista em dermatologista até que alguém falasse o que ela queria ouvir. E ninguém falava o que ela queria ouvir. Era uma coisa que iria passar com uma pomadinha com creme hidratante. E aí eu prescrevi umas loções, prescrevi vitamina, prescrevi repouso, não sei o quê. E aí falei para ela, se você não for para terapia, você não vai melhorar. Você vai tomar imunobiológico, vai tomar remédio que mexe mais ainda na tua imunidade, mas você não vai melhorar. Porque a causa principal é emocional. Isso que interessante. Uhum. A psoríase é muito ligada a isso, a emocional, às emoções. Psoríase, caspa. Hum. Tem um paciente que a história dele era assim, ele tinha uma caspa de base. Então, ele tinha uma descamaçãozinha, uma coceira na cabeça leve. E aí ele usava um shampoo de caspa, tal, ele conseguia dar uma controlada.
Aí, quando ele entrava em fases de estresse, ele trabalhava numa empresa americana. E o fechamento contábil anual é em setembro. E aí, chegava em agosto, ele estava com caspa na testa, caspa na sobrancelha, caspa aqui no nariz e começou a ter caspa no peito. Nossa, Aí, o que acontece? É aquela coisa, a pessoa está estressada, se vocês virem gato passando, é porque tem um sabor que batatinha aqui, tá? Fica estressada e fala assim, como assim a medicina tão moderna hoje em dia não tem a cura para isso? Então, porque a cura não está fora. A medicina chinesa fala muito disso. Ela fala que o desequilíbrio das emoções afeta muito os órgãos e aí as doenças são manifestações desses desequilíbrios. E aqui na medicina ocidental a gente é muito voltado para tratar sintoma. uhum. Então a gente não vincula o nosso corpo com as nossas emoções. E tu trata diferente, então. O teu tratamento é diferenciado. O meu tratamento, ele tem isso agregado, mas é claro que a pessoa precisa estar aberta para isso. Porque tem gente que é imediatista e não quer saber. Então, por exemplo, existem algumas falácias da indústria farmacêutica, né? O whey protein, por exemplo, é uma coisa vendida como sendo maravilhosa para todo mundo, e não é. Algumas pessoas que têm intolerância à lactose, algumas pessoas que têm intolerância à proteína do leite, algumas pessoas que têm quadro de acne, por exemplo, podem ter muita piora da acne por causa do whey. Então, eu atendi um paciente que tomava whey porque queria ficar forte na academia, um homem jovem, de 20 e poucos anos, e aí ele tomava leite, comia iogurte, as barrinhas de proteína, mais whey. E aí eu tirei o whey dele. Sobrecarregou. Falei, Uhum. tira, vai tomar whey vegano. E a pessoa fica resistente, porque é uma, é uma promessa vendida de uma forma tão sedutora, você vai ficar forte, você vai ficar forte, você vai ficar forte. A pessoa compra aquilo. Uhum. E aí tirou o whey, mas melhorou a acne dele uns 80%. Não melhorou 100%, mas melhorou muito. O, Depois a ve- gente tratou de uma outra forma. o vegano, ele continua tomando. O vegano, ele continuou tomando. Aí não tem problema nenhum. O outro é que faz mal. O outro fazia mal para ele. Tem gente que já tome, não tem problema, mas para Ah, ele já não dá. tá. Uhum. Então a gente tem tudo que é vermelho, tudo que é quente, tudo que descama, é muito relacionado ao emocional. E dentro do meu tratamento é assim, quando o paciente vem com uma queixa, quando a pessoa é muito imediatista, que você me perguntou, né, em relação a ser diferenciado ou não, depende da aceitação. Então, por exemplo, fala assim, não quero ver isso, não quero olhar para as emoções, não quero fazer terapia, não quero tomar fitoterápico, às vezes eu encaminho para acupuntura, então eu prescrevo o tratamento ocidental, mas eu entro nessa questão também, para quem estiver aberto, faz uma diferença. Teve um paciente, e homem costuma ser mais resistente, mas eu tenho tido bons resultados em homem. Um paciente que tinha uma caspa muito intensa, e aí era caspa no rosto também, o negócio só piorava, e eu achei o cara bem esquentadinho. E aí eu falei para ele que seria bacana ele ver essa parte emocional também, quem sabe começar uma terapia, né? Ele começou a terapia, aí a esposa dele veio passar em consulta. Para minha surpresa, a esposa dele era psicóloga e ela pedia para ele ir para terapia há anos e ele não ia. Ela veio me agradecer, eu achei tão engraçado, porque eu falei alguma coisa que pegou na mente mais exata dele, de engenheiro, sabe? Bem interessante. Então, tudo que é vermelho, tudo que escama, que Tudo que é mais? quente é muito Quente. relacionado ao emocional, mas muito. O que, por exemplo? Que tipo de calor, assim? Por exemplo, urticária, que são aquelas placas, aquelas bolotas vermelhas inchadas que às vezes aparecem no corpo inteiro. E a urticária, ela tem uma descrição que a medicina chinesa fala, que é o vento, que seria o desbalanço entre o yin e o yang. E a Interessante. principal causa de aumento do yang é estresse. É tudo aquilo que a Uhum. gente engole, engole, engole ao longo da vida e a gente não põe para fora. Então você vira passivo-agressivo, você aparece com urticária, você aparece com queda de cabelo, mas você ainda não aprendeu a lidar com as suas emoções, a falar abertamente sobre aquilo, por exemplo. Óbvio que vai tratar, não vai deixar a pessoa coçando, mas, Sim, não vai né, resolver. Não vai resolver. vai melhorar muito os sintomas, mas quando a pessoa consegue galgar outros degraus, isso tende a ter um resultado muito mais duradouro, né? E a qualidade de vida da pessoa muda também, porque ela encontra uma paz interior, pelo menos que seja momentânea, que seja, né, em alguns momentos que ela não tem nenhum.
sempre vai trazer uma melhora do sono, melhora da digestão, melhora do bem-estar. Interessante, né? Então, tudo está relacionado ao emocional. Se tu não tiver um olhar para esse lado, vai ser muito difícil ter a cura de um modo geral. Vai durar, vai melhorar, vai aliviar, mas não vai curar. E é interessante pensar também, né, na parte de estética. Hum. O que que acontece? A gente vive numa sociedade em que só é bonito ser jovem, magro, rico, trabalhar muito. É feio você trabalhar pouco. É bonito você estar sempre ocupado, você não ter tempo para dormir, você não ter tempo para nada. Você despriorizar a parte familiar, os amigos, né, os contatos para trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a estética, ela vem como um bem de consumo muito forte também e muito veiculado pela mídia, né? Então, para a mulher envelhecer é difícil, para a mulher é difícil, e as pessoas não aceitam envelhecer. Eu não quero dizer que não possa fazer estética, mas o desbalanço emocional reflete muito nessa procura pela estética também, a ponto de as pessoas ficarem deformadas e não perceberem que elas estão deformadas. E às vezes, o que que tem de emocional aí por trás? Um medo, uma tristeza, uma necessidade de controle. São coisas que podem também levar a pessoa a procurar uma satisfação externa dessa forma. Tu faz trabalho estético também na tua... Faço, Uhum. faço trabalho estético. Eu falo que, eu brinco que hoje em dia um dos meus diferenciais é não ser ultra diferenciada. Tem gente que só faz preenchimento, tem gente que só faz laser, tem gente que só atende lesão, doença. Eu gosto de fazer as duas coisas. Eu acho que é um bom respiro. Eu acho que fica mais equilibrado, sabe? Uhum. Então, tu tem observado muito isso. Homens também buscam esse tipo de tratamento estético? Ou mais ainda são as mulheres? A maior parte do meu consultório é de mulheres, mas é interessante porque o meu consultório, ele tem um perfil mais heterossexual, interessante, né? Eu atendo menos o público homossexual. Então, os homens que eu atendo são mais heterossexuais, eles fazem bem menos procedimentos do que mulheres. Uhum. Mas atendo sim, e eles têm procurado mais. Mas é engraçado que é uma preocupação que ninguém pode saber, o que vão falar, ainda tem uma preocupação de quanto à opinião dos outros, sabe? O homem se preocupa muito mais em relação a isso. A mulher já fala para as outras, eu fiz botox, mandei minha amiga aqui, ela viu minha boca, adorou, veio também, doutora. Nossa, você aproveita, você já faz aqui, ó, levanta a sobrancelha, já tira a papada. Então, ela fala para as outras, ela quer compartilhar aquilo que ela fez e gostou. O homem já, você faz alguma coisa? Não, imagina. Esconde, ainda não é permitido, ainda é uma coisa mais complicada, né? Mas então essa vaidade, essa coisa exagerada, é tipo as pessoas buscam uma satisfação ou algo que as deixe melhor, assim, que elas se sintam melhor, mesmo que seja algo provisório, né? Porque a pele vai caindo, aí tem que tirar, não adianta. São tudo paliativos, né? Não sei como é que tu enxerga isso. É, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em envelhecer. Eu tenho 46 anos e eu tenho muita dificuldade em envelhecer. E agora entrando no climatério, então, você vê as mudanças aceleradamente, né? Uhum. Afinamento do cabelo, afinamento da pele, uma queda de cabelo mais prolongada, as unhas ficam mais fracas, a pele fica mais flácida, começa a acumular gordura com mais velocidade, perde peso com mais dificuldade, manchas começam a aparecer mais, então uma fase mais de manchas de sol, do sol que você tomou no passado, mas as manchas vão aparecer agora, melasma fica mais evidente. Então, é uma fase, eu lido de uma forma, eu acho que ainda não muito saudável. Eu não consigo me aceitar envelhecendo ainda. E é engraçado porque eu tenho mais compaixão com quem senta na minha frente do que comigo mesma. Eu sou muito mais cruel no espelho do que com as outras pessoas. Uhum. Então está sendo um processo difícil. E desde quando que tu está percebendo isso? Um ano, dois? Como é que foi Muito essa tempo. mudança? Eu, com 15 anos, eu chorava que eu estava ficando velha. Ah, Com bom. Então 30 já... anos, eu fiquei deprimidíssima. Então, tem uma questão aqui do... Aquela paciente que eu falei da psoríase, do perfeccionismo, de ser cobrada sempre para ser perfeita, eu acho que isso vem muito na minha criação também. E, e essa cobrança por trabalhar com estética também
As pacientes cobram isso. Ai, mas sua pele tá bonita, né? Ai, olha, mas você não tem uma ruga, né? Ai, mas olha, você não tem uma mancha, né? Então, acaba sendo, por mais que seja um elogio para elas, eu acabo me sentindo um pouco cobrada. Porque assim, e se eu não me cuidar, será que eu vou perder clientela? Será que vai transparecer menos competência? Uhum. Ou como é que foi o envelhecimento das mulheres da tua família? Foi algo tranquilo? Tinha muitas queixas? Tu escutava muito coisas negativas? Eu acho que o envelhecimento da mulher é falado mais abertamente hoje. A Fernanda Lima tem feito um trabalho fantástico falando de menopausa. Eu achei que foi lindo o trabalho dela. Era tabu falar. Então, mulher não falava de prazer, mulher já não falava nem de orgasmo, né? Sim, Imagina. sim, sim. Muito menos de menopausa. Que horror. Fogacho, você via as mulheres escorrendo assim e se abanando, mas ninguém tocava no assunto. Nem entre elas eu via ninguém conversando. Só a maior parte da família era de mulheres, eu não via as pessoas conversando sobre isso. Então, na verdade, nunca foi falado. E até com a questão de mulheres que se cuidavam muito, que usavam batom vermelho, que faziam luzes no cabelo, que usavam muita maquiagem. Ah, eram mulheres fúteis, eram mulheres que não eram sérias, não eram mulheres de respeito, digamos assim. Então, veio esse tabu também do preconceito. Então, eu acho que estava conversando com uma prima minha, que ela é 10 anos mais velha que eu. E aí, falando para ela sobre fogacho, sobre a queda de cabelo, sobre não sei o quê, e vendo os sinais dela do envelhecimento, ela assim, não percebi nada disso em mim ainda. Não tem a negação. Tipo, eu não quero ficar velha, eu não quero envelhecer, não quero ter noção de que a finitude está mais próxima. Então, não vi, não vi. Não sei nem do que você está falando. Tô olhando para lá, passou por aqui. Ou quem sabe ela está lidando bem com esse processo. Tem muitas pessoas que não querem fazer nenhum procedimento, elas aceitam bem a passagem do tempo, as marcas no rosto que denunciam muitas coisas que foram acontecendo. Eu conheço muitas pessoas que são assim. Mas tem outras que são assim, querem estar sempre bonitas, como tu mesma falou, se preocupam muito com a estética, aí também tem que ver muito com cobranças, com a mídia, com o medo de rejeição, de ser trocada pelo namorado ou pelo marido, que ele vai olhar para outras mulheres. Então, existe um leque muito grande a esse respeito. Aí eu te pergunto assim, tu é a favor ou não da reposição hormonal, no caso dessas mulheres com essas queixas, tu como médica, qual a tua visão? Depende da indicação. Hum, Então, por exemplo, o que que aconteceu, né? Vamos falar um pouquinho dos chips da beleza que estava na mídia até pouco tempo. O chip da beleza, ele era colocado para queixas que não eram doenças. Ah, você está com baixa libido? Vamos colocar o chip. Ah, você está cansada? Está dormindo mal? Vamos colocar o chip. E não necessariamente essas mulheres estavam passando por um climatério já com alterações hormonais. Então, a gente tratava sinais de fadiga crônica mais relacionadas ao estresse da nossa modernidade, com o hormônio em altas doses, especialmente a testosterona, sem necessariamente indicação médica. Agora, quando a mulher entra no climatério, cada mulher passa por isso de uma forma diferente. Insônia é uma das queixas principais. Então, tem mulher que acorda 2 horas da manhã e não dorme mais. Você imagina, cronicamente, você ter só 2, 3 horas de sono por noite. Isso é enlouquecedor. A memória vai embora, teu raciocínio vai embora, a tua produtividade vai embora. Mulheres que têm fogacho, que têm aquele calor muito intenso. Isso às vezes vem associado com queda de pressão, ou com palpitação, ou com sensação de mal-estar, ou com sensação de náusea. E a mulher passa mal e às vezes isso fica muito frequente ao longo do dia, isso cai muito a qualidade de vida dessa mulher. Ou, por exemplo, mulheres que começam a ter alteração de tireoide junto, alteração de colesterol junto, porque essa oscilação hormonal pode aumentar o risco cardiovascular de infarto e de AVC. Então, tem história familiar, está cheia de sintoma, piorou a qualidade de vida e tem exames de sangue compatíveis, eu sou super a favor da reposição hormonal. Eu acho que se tem indicação e vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, eu acho que tem que ser feito a critério médico, sim.
Eu sou a favor, sim. Uhum. Tu usaria? Ou, Uhum. Dizem que no máximo 5 anos a pessoa pode usar, depois é algo de risco. Já a gente escuta vários mitos em torno disso, né? Médicos que não aceitam, são médicos assim mais antigos, que não se atualizaram, então não passam uma informação correta para esse paciente. Né? Tem toda essa questão, medo do câncer de mama. Ah, se tu toma hormônio, tu usa hormônio, tu vai ter infarto. Tem tem tudo muito, isso. tem muito estudo novo mostrando que a incidência de câncer, ela é muito pequena, tá? Tanto de mama, quanto de ovário, quanto de colo de útero, né? E aí, o que acontece? Tudo depende do seu risco. Então, se você tem uma história familiar de câncer de mama e câncer de ovário, não, você não pode fazer reposição hormonal. E existem hormônios hoje que são chamados de bioidênticos, são hormônios muito mais parecidos com os hormônios que a gente produz. E tem uma reposição hormonal que, inclusive, ela é transdérmica, ela pode ser feita por gel, você passa na pele, você esfrega e aquilo absorve. E você consegue usar uma dose baixíssima. Tem mulheres que respondem com a dose mínima da mínima da mínima. Mas eu tenho colegas ginecologistas jovens, atualizadíssimas, que são super contra a reposição hormonal. Que elas Interessante. estão passando pela menopausa e elas não fazem. Olha que interessante. O que que elas veem, será, né, nessa... Tu tem um olhar diferente, é jovem, e esse pessoal não entende ou não aceita, né? Por isso que eu te digo, fica bem controverso e muitas pessoas deixam de fazer uso, perdem a qualidade de vida, né? Enfim, mas o que que tu acha mais interessante falar sobre esse nosso tema que a gente está abordando, que eu acho que é super importante para todo mundo se preocupar com esses exemplos que tu trouxe, assim, olhar mais para si mesmo, ter assim um espaço no seu dia a dia para se cuidar, não ficar simplesmente sobrecarregada de atividades, querendo agradar todo mundo, chefe no trabalho, colegas, filhos, marido, pais, não tem como. Tem um livro muito interessante que chama Síndrome da Boazinha. Uhum. É uma autora americana, é uma psicóloga, e ela fala muito da dificuldade que as pessoas boazinhas têm em colocar limites para os outros, dizer não, e o mais importante, colocar limites para si mesmas. Eu acho que essa questão do bem-estar, ela tem que ser muito cautelosa, por quê? Porque existe a questão da culpa. Ai, eu me sinto culpada porque eu não medito. Ai, eu me sinto culpada porque eu não faço atividade física. Ai, eu me sinto culpada porque eu não como, sei lá, 3/4 do prato de salada todo dia. Então, eu acho que a gente tem que entender que fazer o que é possível. Tem gente que não tem condições de pagar uma academia. Então, o que que você vai fazer? Você vai caminhar todos os dias. Caminhe meia hora todo dia, caminhe 3 vezes na semana, se possível. Ah, eu não consigo fazer peixe 3 vezes na semana. Então tá bom, então opte por outras coisas mais magras. Vai comer frango? Coxa e sobrecoxa é mais barato. Mas tenta comer o filé, que é mais magro. Então, o peito do frango, que é mais magro. Vai comer porco. Porco é uma carne mais barata. Ao invés de você comprar, sei lá, bacon, você vai comprar um lombo, que é uma carne mais magra. Então, existem alternativas. O que eu acho muito cruel é como as informações são divulgadas. Sempre com mulheres muito jovens, sempre com mulheres muito magras e todo mundo muito feliz. Então, a felicidade não está numa receita externa, a felicidade está internamente. O que é feliz para mim não é feliz para você, não é feliz para a Luana, não é feliz para outras pessoas. Então, eu acho que a gente se respeitar e tirar 5 minutos no dia para olhar e falar assim, tá, eu estou feliz com o meu trabalho? Não, o que que poderia melhorar para mim? Ah, eu gostaria de comer tal coisa, tá? Se planejar um pouco, mesmo que seja o hoje, mas se planejar o amanhã, se planejar um pouco o futuro, porque a gente só vai pegando as obrigações e chega uma hora que você desmaia na cama porque você está exausta, mas você não perde 30 segundos do dia para pensar em si. E aí, para mim, como funciona? Funciona muito bem eu me guiar pelas emoções. Quando eu me irrito, normalmente é porque algum limite meu foi desrespeitado, por mim ou por outra pessoa. Então, para assim, por que eu tô irritada? Por que que isso daqui tá me irritando? Nossa, eu tô tão triste com isso. Por que que eu tô triste?
E a gente, normalmente, uma emoção negativa, ai, tô com raiva, não pode, é feio. Ai, tô triste, não pode, é feio. Ai, tenho medo, é feio. Não, gente, tudo isso faz parte. Então, para mim, é um guia muito interessante. E aí, a partir disso, eu começo a ver, poxa, eu fiz atividade física, fiquei me sentindo melhor hoje, né? Vou tentar ser mais frequente. Poxa vida, eu já não comi tanta tralha e eu acordei melhor. Olha só. Então, eu acho que a gente tem que começar a se observar mais e se perguntar mais. Gostei, não gostei, foi bom, não foi bom? Posso, não posso? Parar e refletir. Ver o que a pessoa está fazendo com a sua própria vida. É porque quando a pessoa vem para o consultório, normalmente, o que ela quer? Ela quer uma pílula mágica. Ela quer alguém que pegue o problema dela por ela e resolva. Não é assim. Então a pessoa vem e eu vou dar a minha opinião como profissional, vou avaliar, vou dizer o que está mais indicado, mas quem vai tomar as atitudes, as providências e se responsabilizar pela melhora dela é ela mesma. E é engraçado como a gente não quer lidar com coisas ditas negativas, ao invés de olhar para uma oportunidade de talvez de crescimento, de aprendizado. Por que eu fui estudar medicina chinesa? Para agregar dentro da dermatologia, para parar de ser tão imediatista que só prescreve antialérgico e corticoide e injeta botox nos outros. Então é muito mais legal você ver o ser humano como um todo. Você agrega muita coisa para essa pessoa que quer ouvir, essa pessoa que está aberta, logicamente, né? Que quer crescer. Então, é, é muito gostoso você se sentir um ser humano completo, você entender que você faz parte da natureza, que envelhecer faz parte do processo. Eu estou falando isso da forma mais racional, emocional, ainda não caiu a ficha, tá? Não vou ser hipócrita aqui, mas que tem como envelhecer com dignidade, tem como envelhecer com elegância, tem como envelhecer sem ficar deformado. Só que para isso você tem que se olhar, você tem que se respeitar. Isso é muito importante, né? O amor próprio. Ter amor próprio. As pessoas acham que ter amor próprio muitas vezes é egoísmo, porque a gente foi criado assim a só servir. E isso vem passando de geração a geração. A mulher tem que servir, né? Tem que procriar, tem que ser mãe, tem que ser cuidadora. E aí foi se abandonando. Obviamente, hoje existe uma realidade diferente, mas ainda tem muitas mulheres presas nesse pensamento que foi colocado ao longo do tempo. Ainda hoje tem. E eu percebo muito isso. É interessante essa questão de como a gente se prende, né? Tem um vídeo que está circulando no Instagram, super visto, que é do cavalo. Alguém finge que coloca um cabresto nele e finge que está puxando por uma corda, e ele vai seguindo a pessoa. E quantas vezes a gente se coloca cabrestos na vida, né? Quantas vezes nós colocamos a rédea em nós mesmos e damos na mão dos outros. Se o ser humano é um ser de base insatisfeito e que não sabe o que quer da vida, como é que a gente espera a nossa felicidade, a nossa aprovação do outro? O outro vai colocar todas as frustrações dele em cima da gente, ele vai projetar tudo. Então, quando você procura, por exemplo, resultados de preenchimento de lábio na internet, ninguém vai colocar um resultado mais ou menos. Todo mundo vai colocar o resultado. Se é que é dele, aquele resultado mesmo. E vai seduzir, vai falar que você vai ficar feliz com aquilo, vai mostrar a pessoa sorrindo. Então, é, quando a gente procura uma solução pronta fora, a gente tem que tomar cuidado com a receita pronta que vem, que talvez não vai encaixar nas nossas peças. Então, o que eu gosto de oferecer no consultório é uma consulta para avaliar a pessoa e para ver o que é necessário. Então, às vezes a pessoa me escreve assim no WhatsApp, doutora, queria fazer laser tal. Eu falei, por quê? Ah, porque eu vi que ele melhora isso. Eu falei, então, mas para a tua pele, ele não seria mais indicado. Ou às vezes eu nem conheço a pessoa quer fazer, mas eu nunca tive na vida, não sei se vale a pena, se você pode fazer, né? Às vezes está grávida, está amamentando, tem queloide, tem uma cicatrização ruim, sei lá. Então, a gente tem uma pressa para ter resultados. Às vezes vale a pena, vai à consulta para ver o que é melhor para você. Uhum.
Mas assim, Paula, eu gostaria que tu deixasse assim para a gente encerrar nosso bate-papo tão gostoso. Qual mensagem que tu quer dizer para essas mulheres que estão nos escutando? Acreditem em si mesmas. Olhem para as emoções. Você está com raiva, você está com medo, você está furiosa, você está triste. O que é que está causando isso? E entendam que melhorar a autoestima, melhorar a beleza, melhorar a aparência, isso pode te trazer uma satisfação, sim. Mas que se não for a questão da aparência que está trazendo essa tristeza, essa raiva toda, talvez a satisfação seja provisória. Então, cuidado com o profissional que vocês escolhem, porque se uma pessoa está empurrando muita coisa, dá uma desconfiada. Confiem no taco de vocês. Se você está se sentindo desrespeitado em algum limite, confiem no taco de vocês. Vocês têm toda a capacidade para sentir, para discernir, para decidir o que é melhor para vocês. Maravilha, Paulo. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui dividindo o teu conhecimento. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada a você.